E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui ele está sendo patrocinado pelo Nélio, que não pôde fazer a aula dele. E a gente vai falar sobre duas coisas sobre a seita do Bolsonaro. Eu estava pensando em como falar sobre isso. São pensamentos soltos aqui que eu não tive tempo de trabalhar e que eu estou falando agora só porque o meu aluno apareceu. Seja macho sem ser macho, que horrível isso. A gente vai falar sobre falar por códigos e vai falar sobre se apropriar de símbolos. Toda nova crença, quando ela chega em algum lugar, ela tem que se apropriar dos símbolos anteriores, nem que seja para anulá-los, nem que seja para destruí-los. Aconteceu com o tridente de Poseidon e eu vivo tomando isso como exemplo, porque de cabeça eu me recordo de poucos. Mas sempre você tem um símbolo, e quando você cria uma nova religião, quando você cria uma nova ideologia, quando você cria um novo partido, você tem que se apropriar de um símbolo do grupo anterior para que ele perca força nesse símbolo, e se você não se apropriar dele, então você tem que destruí-lo, que é o que o cristianismo faz com o tridente de Poseidon, que era um dos deuses mais fodas e mais neutros, que cuidava dos mares com seu tridente. Aí você coloca o cara para debaixo do chão com um garfo e um rabo e fala que ele é o capeta, e a partir de então o tridente ele passa a ser associado com uma coisa ruim. O PT ele se apropriou indevidamente de símbolos e não faz muito tempo. Né? Em 2014, essa foto aqui ela é de 2014, e o que o Lula faz? Ele, como presidente, ele vai se encontrar com o Bush e ele coloca lá uma lapela, uma estrela vermelha do PT. E isso daqui foi duramente criticado. E é claro que quem defendia o PT e quem é PT Minion achava que era uma grande besteira falar sobre isso. Mas o que acontece? O Lula ele é presidente nesse 2014, ele é presidente do Brasil e ele vai no encontro internacional representar o Brasil. E quando ele vai com uma lapela do PT, ele sonha, quer dizer, ele pretende passar desapercebido, porque afinal de contas o americano médio, ninguém no mundo está olhando para o que ele está fazendo. O máximo vai ser uma gafe ali com o Bush, está tudo bem, porque o Bush sabe de onde ele vem, ele não precisa desse identificador nesse encontro. Mas ele manda um recado para a sua base, muito importante, que eu não sou um representante do Brasil, eu sou um representante do PT e é pelo PT que eu luto, e o PT é tão poderoso que o PT está se encontrando com o Bush, não é o Brasil que está se encontrando com o Bush. E aí você vai falar, cara, o que tem a ver uma coisa com a outra? Você está falando de destruir símbolos e de repente você está falando de usá-los. Sim, a marca do PT ela foi super valorizada durante o governo do Lula, né? E mesmo com todos os escândalos de corrupção, nos anos bons, nos anos áureos de economia inflada e artificial aqui no Brasil, a marca PT ela alcançou níveis muito altos. E aí o que você precisa fazer se você quer ser antagonista a isso? Você tem que destruir essa marca. E aí você associa vermelho a tudo o que é de mais podre no mundo. O Lula, ele é corrupto, absurdamente corrupto. Ele é comunista? Não. Ele pode ser comunista no discurso. Nas práticas, não teve um presidente que enriqueceu mais banqueiro e que favoreceu mais as elites do que o Lula. E aí quando você diz assim, mas o Lula ele deu educação para os pobres, ele fez empregada doméstica viajar para o exterior, como efeito colateral do enriquecimento das elites. O Lula governou para enriquecer as elites e, como efeito colateral de seu governo e da sua gestão, ele acabou fazendo bem para o povo, e isso foi populista, isso foi ótimo para a imagem dele, só que como nada daquilo era de verdade, depois ruiu. E aí houve toda essa rejeição. E aí o que você faz nesse momento de rejeição? Você capitaliza em cima disso e começa a destruir o vermelho. Toda vez que alguém disse que o vermelho do PT era o vermelho de comunista da União Soviética, não sei das quantas, que eles queriam que uma pessoa que tivesse 3 casas tivesse que doar 2 para pobre, mentiu desavergonhadamente.
porque a cor do PT nada tem de comunista em sua essência, o PT nada tem de comunista em suas práticas, a não ser no discurso. Para convencer umas pessoas muito privadas de educação, inclusive. Mas na prática, PT e Bolsonaro são dois lados da mesma moeda, de uma estratégia de polarização, e ambos os governos enriquecem as elites absurdamente. Só que assim, o boom das commodities ele poderia acontecer na época do Bolsonaro, a pandemia poderia acontecer na época do Lula, e o preço da carne poderia estar alto na época do Lula, e as coisas poderiam estar baratas e subsidiadas no governo do Bolsonaro. Não significa que um seja inerentemente bom e o outro seja inerente mal. Os dois governam para as elites, e os dois são manipulados por ela. Ainda assim, você tem uma total campanha de destruição da cor vermelha, associando a cor vermelha a tudo que não presta, e se contrapondo a isso, você tem o verde e amarelo, que são as cores do Brasil. Só que aqui a gente tem que pensar numa coisa muito séria, que as cores verde e amarela, elas são de toda a nação. O vermelho era só do PT, e o verde e amarelo é do Brasil. Logo, está faltando uma coisa nessas manifestações aqui. Está faltando uma coisa muito importante nessas manifestações aqui, que é a cor do bolsonarismo. O bolsonarismo, essa religião recém-fundada, ela precisa ter uma cor dela, porque ela está se apropriando de uma coisa que é minha, que é sua. Eu não sei vocês, mas eu sou velhinho. Eu não sei vocês, mas eu torci na Copa de 94. Na Copa de 94, a rua da minha casa estava cheia de bandeirinhas verdes e amarelas. E aquela paixão que eu senti por futebol naquele ano, naquele momento, está muito bem representada pela cor verde e amarela. E o patriotismo que eu tinha naquela época pelo Brasil, ele está muito... No meu blockchain, ele está muito consolidado, ele está muito petrificado, o momento de patriotismo e de alegria e de representatividade e de ser brasileiro. E aí o que vem? Vem uma religião bolsonarista e se apropria dessas cores e fala, essas cores são nossas. Essas cores são nossas. Como se, de repente, uma nova religião viesse e se apropriasse do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo ele tem seus dogmas, ele tem seus símbolos, ele tem suas imagens. Aí vem uma nova religião que não é cristã, se apropria da cruz e começa a colocar em cruz em tudo que é coisa. Só que o cristianismo, ele é uma religião que prega o amor, é uma religião que prega oferecer a outra face, é uma religião que prega o acolhimento a criminosos, a minorias, a pessoas que vivem de forma não admirável pela sociedade. O cristianismo, ele tem os seus core values, e só quem não entende dos core values, dos dogmas, do cerne do cristianismo, do coração do cristianismo, é que se deixa levar pela apropriação que existiu de uma outra religião, chegando, se apropriando desses elementos, se apropriando da cruz e dizendo que Deus é isso, que Deus é aquilo, e que na verdade a gente tem que matar bandido, e que na verdade a gente tem que fazer isso, e que no fim é todo mundo cristão. Não são cristãos. E se você é cristão, na Bíblia está lá que nos últimos dias haveriam falsos profetas e que desencaminhariam a muitos. E talvez muitos mesmo estejam sendo desencaminhados. Por quê? Porque a cruz, o cristianismo, ele foi apropriado. E o verde e amarelo do Brasil também. Porque o que nós vimos? Nós vimos muita gente na rua, mas essas pessoas que foram levadas até lá por um crowdfunding que a gente não sabe de onde vem, e todo mundo dizendo, não, eu tô aqui de graça, não fui pago para isso, mas foi levado e de uma maneira extremamente organizada. Só que aí essas pessoas, elas se apropriam desses símbolos e elas tentam passar a população incauta, que não está prestando atenção, que não tem tempo para perder com essa besteira. Elas passam a impressão para essas pessoas de que os brasileiros querem isso. Por quê? Porque eles se apropriaram das cores do brasileiro. Então, se o PT tem o vermelho, está faltando a cor do bolsonarismo aqui. Devia ser roxo. Porque o que seria do roxo se não fosse mau gosto? Tem que ter uma cor disso, para que os brasileiros não sejam usurpados de suas cores. Porque o brasileiro médio sou eu e você. A gente não quer nem Lula nem Bolsonaro.
Tem um problema muito sério de representatividade, porque essas pessoas, elas não representam o brasileiro médio, elas representam os adeptos de uma determinada seita que não falam por todo o país. É como se essas pessoas nessa manifestação tivessem por tática: nós vamos lá e nós mostramos que o Brasil quer, e quem se coloca contra nós não é brasileiro. Esse é o perigo de termos as nossas cores usurpadas, porque parece que se você for lá e gritar, vai tomar no cu, seus bandos de idiota, imbecil, seus burros, volta pra casa, seus retardados, se você chega dizendo isso nessa manifestação, o que é que eles vão responder pra você? Você não é brasileiro, você não é um de nós, as suas cores não são verde e amarelas. Pois é, o verde e amarelo supostamente deveria ser do Brasil e não do bolsonarismo, que é uma religião, assim como o PT ainda é. Percebe? E aí, na segunda parte desse vídeo, seja macho sem ser macho, a gente tem uma outra coisa. Como toda seita, as pessoas elas falam por códigos. Por quê? Porque toda seita ela pressupõe que você faz parte de um seleto grupo que sabe a verdade que os outros não sabem, que os outros não entendem, e que o Armagedon vai vir, vai destruir todo mundo, menos você que foi escolhido porque você entendeu e aceitou e porque você acredita. E coloque Armagedon em qualquer outra religião, você vai para Valhalla, você vai para algum lugar que é única e exclusivamente seu. E aí você vai ter símbolos e você vai se comunicar através deles. E nas suas reuniões de fé, você vai falar muito sobre símbolos. E hoje nós temos um documento, quer dizer, ontem nós tivemos a gravação de um documento histórico. Por quê? Porque nós vimos um presidente que, em suma, nas suas falas, falou e não disse nada. Por que ele não disse nada e por que aquele discurso para você não fez nenhum sentido? Porque essa seita conversa por símbolos. Existem inúmeras correntes de WhatsApp, existem inúmeros geradores de conteúdo que ficam dizendo: a gente vai acabar com essa porra desse STF, a gente não quer, mas se precisar a gente vai fazer. Aí você vai no outro influencer bolsonarista, ele vai falar: a gente vai fechar o STF, a gente vai prender, matar esse bando de filha da puta. A gente não quer fazer isso, mas se precisar a gente vai fazer. Aí você vai na corrente de WhatsApp, tem um cara de óculos escuro, barba, meio gordinho, meio parrudinho, falando assim: esses bandidos, esses desgraçados que estão acabando com o nosso país, eles são os esquerdistas, eles são os vermelhos, eles não prestam, eles estão querendo trazer a China pra cá, estão querendo dominar tudo, começando pelo STF, esses bandidos, mas nós vamos matar esses caras. A gente não quer fazer isso, mas se precisar a gente vai fazer. E aí você vê o ápice da seita Bolsonaro no discurso de seu líder ontem, no 7 de setembro. Ele fala somente por símbolos, coisas que somente quem faz parte dessa seita entende. E aí ele diz assim, pega a essência do que ele diz. A gente vai falar, uma pessoa específica aí, e quantas vezes falaram nos canais bolsonaristas a respeito de quem é essa pessoa específica. E especificamente uma pessoa específica aí, se continuar desse jeito, vai acontecer o que a gente não quer. Aí assistam o discurso do Bolsonaro e vejam a reação das massas quando ele fala essa frase que em si não diz absolutamente nada. Mas quando ele fala uma pessoa específica aí, se continuar desse jeito, aí a gente vai fazer o que a gente não quer, a galera entra em êxtase, porque o que a gente não quer é o que na verdade eles querem, é o que eles não conseguirão fazer. Mas é o que no imaginário coletivo deles significa aquilo que os torna especiais. O bolsonarismo tem tudo que uma seita fundamentalista, radical, extremista, sem noção tem, e ela é extremamente perigosa. A gente só está bem porque quanto mais extrema ela é, mais ela causa desconforto. E à medida que o tempo passa, fica evidente o quanto é latente a desconexão dessas pessoas com a realidade. Aí você me pergunta: você não tem medo de um golpe? Nenhum, porque golpe é caro. Levar todo esse monte de gente para essas capitais é caro, é absurdamente caro, mas manter um golpe instaurado é muito mais caro, porque você não pode você poderia prender o Bolsonaro se ele dissesse assim: tem um bandido
no STF chamado fulano e eu vou pegar esse cara e vou esfregar a cara dele no asfalto e vou matar ele. Aí ele seria preso, ele seria impeachmentado, ele seria destituído. Mas ele não falou. Ele falou assim, se continuar essa barbaridade aí, vai acontecer aquilo que a gente não quer, tá ok? E aí você tem uma explosão das massas e ele pode ser preso por dizer que é contra a lei dizer que aí a gente vai fazer aquilo lá que a gente não quer. Não, não é contra a lei. Ele não quebrou nenhuma regra. Ou seja, ele foi macho sem ser macho. De verdade, isso é uma prova de fraqueza prática e de uma necessidade de manter ali os seus radicais. Só que o tempo revela essas coisas. E não, o Brasil não vai ter golpe, porque para que exista de fato um golpe, é preciso que haja uma adesão enorme e um financiamento enorme, e o Bolsonaro ele não tem nenhuma dessas duas coisas, ele só tem a fé dos que são convertidos por ela. Eu não vou ficar chamando esses convertidos de imbecis, porque a gente vê no canal da Bibi Bailas, no vídeo que eu recomendei para vocês ontem, gente formada, gente graduada, tem médico se arrependendo agora de ter receitado cloroquina para um monte de gente, só depois que passa a brisa da seita que você percebe que você estava nela, só quando você sai de um relacionamento abusivo que você presta atenção e você vê que estava nele. E eu não posso perder o amor por essas pessoas que estão aí. Não importa o quão seduzíveis e o quão manipuláveis elas sejam, porque eu sei que se amanhã vier uma seita boa, se amanhã vier uma seita da união, se amanhã vier a seita da harmonia, do trabalho, do resultado, falando sobre pautas que podem beneficiar a população e não as elites para a qual Bolsonaro e Lula trabalham, o brasileiro vai estar pronto. E assim, imagina essa força toda, essa boa vontade toda canalizada e por alguém com boas intenções. Há esperança, há esperança. A gente só precisa de uma seita. Suscetível a seita, a gente já sabe que o brasileiro é. As coisas vão melhorar quando a gente tiver uma seita do bem. A gente tem que ficar esperando ela aparecer. Reflitam a respeito disso. Por hora é isso. Grande abraço.